Vamos então para mais um tutorial aqui do canal e hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, que é a bolsa Bárbara. Ela é feita com esse fio de pelinhos, é um barbante com pelinhos. Esse aqui é o Trento da Euroroma e esse fio mais brilhoso que deixa ela mais sofisticada é o fio Encanto da Círculo Produtos, tá? Essa alça e todos esses materiais você encontra aqui na loja online e também na loja física aqui em BH, tá? Se você gostar do vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ativa as notificações para não perder nenhuma das próximas aulas e compartilha aí nas suas redes sociais com as suas amigas. Vamos lá começar a nossa peça, que ela é bem fácil de fazer, rápida, gostosa e dá tempo de fazer aí para as peças de final de ano. Vamos lá! Para começar essa peça, eu vou usar o fio de pelinho, que é esse fio aqui, o Trento. Eu já abri aqui o pacote, como vocês podem ver, e ele vem um cone no meio. Então, eu dobrei aqui o cone e vou retirar, tá? Para começar a tecer aqui pelo início do novelo. Vou achar a ponta aqui para começar a tecer. Então, tá aqui. Eu vou utilizar essa agulha aqui, número 5 milímetros. E vou começar com anel mágico, com 12 pontos altos. Então, eu faço duas correntinhas, eu já conto elas como um ponto alto e vou fazer mais 11 pontos altos. Feitos os meus 12 pontos altos, contando lá as duas correntinhas do início, eu posso fechar aqui o anel mágico. E vou fechar a carreira com ponto baixíssimo mesmo, que o fio de pelinho ele não vai aparecer, então não tem necessidade de ficar fazendo nenhuma emenda invisível, tá? Faço duas correntinhas aqui para subir, também já representa um ponto. E nessa segunda carreira, nós vamos fazer um aumento para cada ponto da carreira de base, ou seja, 2 pontos em cada espacinho aqui da carreira de base. Então, se nós começamos com 12 pontos no início, nessa segunda carreira, nós vamos ter 24 pontos no total da carreira. Então, agora nós vamos para a terceira carreira, vou fechar novamente aqui com ponto baixíssimo, subir duas correntes, e nessa carreira nós vamos fazer um ponto sozinho e um aumento. Então, eu já vou começar aqui com um ponto sozinho. Eu vou deixar as duas correntinhas que eu fiz para subir, que representam um ponto sozinha, e no próximo espacinho, cuidado para não colocar no mesmo espaço, no próximo, eu já começo a fazer o aumento. Por que que eu não vou fazer o aumento logo aqui no início? Porque eu não quero que o aumento caia em cima do aumento da carreira de baixo. Apesar de ser um trabalho com o pelinho, e não vai aparecer muito, mas ele começa a dar quininha se você deixar os aumentos cair em cima do aumento da carreira de baixo. Então, eu tento sempre equilibrar para o aumento ficar nos intervalos entre os aumentos da carreira de baixo. Então, nessa carreira vai ser um ponto sozinho e um aumento. Então, a partir desta carreira, nós estaremos sempre aumentando 12 pontos por carreira, tá? Então, se na segunda tinha 24, nessa aqui terá 36, na próxima terá 48, na próxima terá 60. Então, assim você vai fazer até a 10ª carreira. A partir de agora, a cada carreira que você subir, o número de pontos entre os aumentos é que vai aumentar. Então, se nessa carreirinha aqui tem um ponto entre os aumentos, na próxima teremos 2 pontos entre os aumentos, 2 pontos sozinhos entre os aumentos, que são os 2 pontos juntos no mesmo lugar. Então, na 4ª carreira, essa é a terceira, próxima 4ª, na próxima 5ª carreira, teremos 3 pontos sozinhos e um aumento. Então, vocês vão fazer isso até chegar na carreira onde teremos 8 pontos sozinhos e um aumento, onde teremos no total da circunferência 120 pontos. Então, eu vou fazer aqui até essa 10ª carreira e volto para dar as próximas orientações. Se ainda restar alguma dúvida, aqui no canal eu tenho um vídeo
de tapete redondo feito com fio de malha, onde eu sigo essa regrinha. Então é a mesma regra lá do tapete. Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, é só clicar aí para assistir essa regrinha também lá no vídeo do tapete. A diferença é que lá eu ensinei a colocar o aumento sobre o aumento, porque eu fiz um vídeo baseado em quem estava iniciando o trabalho. Aqui a gente já está lidando com pessoas que sabem fazer, já que inclusive o trabalho aqui com pelinho nem dá para demonstrar muito bem os pontos, tá ok? Uma dica legal, pessoal, é sempre depois de fazer as duas correntinhas, você marcar lá o primeiro ponto para poder não passar direto ao final da carreira, tá? E começar a tecer em espiral. No fio claro aqui eu tô conseguindo visualizar bem o local de fazer o fechamento, mas se você usar um fio de pelinho mais escuro, pode não ficar fácil essa visualização, principalmente o fio preto, tá? Então, use aí um marcadorzinho. Se você não tiver o marcador de pontos, esse aqui, tipo cadeadinho, você pode pôr até uma linha de outra cor aqui para demarcar o lugar onde você vai fechar a carreira. Quando você chegar aí na sua 10ª carreira, você vai parar de fazer aumentos, né? Depois da 10ª carreira, a partir da 11ª, no caso, você vai fazer a 11ª, 12ª e 13ª, todas sem aumentos, também em ponto alto. E vai fazer mais uma, a 14ª carreira, em pontos baixos, ainda nesse fio de pelinhos aqui, tá ok? Então, recapitulando, 10 carreiras feitas com aumento até chegar no intervalo de 8 pontos e um aumento, onde você terá um total de 120 pontos na carreira. A partir da 11ª, não vai fazer mais aumentos, continua com ponto alto, faz mais 3 carreiras em ponto alto, até a 13ª. Na 14ª carreira, você também não vai fazer aumentos e vai fazer uma carreira, que é a 14ª, em pontos baixos. Olha só, cheguei no momento onde eu vou precisar agora emendar a linha. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa emenda, tá ok? Note que aqui, ó, a bolsa já vai virando uma cumbuca. Lembre-se que o lado que você tece é o lado direito, apesar do pelinho não faz muita diferença, mas esse aqui que é mais claro até aparece um pouco mais. Então lembre-se que o lado oposto ao que você tece que é o lado avesso da peça, ok? Enquanto isso, deixa eu mostrar aqui para vocês como fazer essa emenda. Essa mesma emenda vocês vão encontrar também no canal da Marie Castro, onde ela faz ela em lã, tá? E eu vou fazer aqui no barbante. Então tá aqui o fio novo que vai para o novelo e aqui o fio da peça. Eu vou vir com o fio da peça e vou amarrar no fio novo, ó. Um amarrado. Pronto, de maneira que ele fique para fora, tá vendo? Vou pegar o fio do novelo e vou amarrar também aqui, ó, mais à frente no fio da peça. Então, eu fiquei com 2 nós, um aqui e um aqui. Agora, é só puxar até eles se encontrarem. Pode puxar bem e pode vir aqui e cortar já essa ponta, tá? Bem rente ao nó, não tem problema. Ele não desmancha, tá? Outro detalhe é o seguinte: esse nozinho aqui no misturar da peça, principalmente que essa peça tem pelinho, ele não vai aparecer, tá? E dependendo de quando você estiver tecendo aqui, aonde for que ele ficar, tente deixá-lo para trás, tá? É só isso a emenda do fio. Eu já quero aproveitar também e ensinar a fazer o arremate desse fio aqui do início. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse fio aqui do início e vai dividir o barbante, tá? Esse fio de pelinho é um barbante com um fio de pelinho misturado nele. Então, você divide em 2 pontas, pega uma das pontas e passa na trama que você teceu, o mais próximo possível ali do local onde esse fio tá saindo.
Então, você vem aqui e passa uma das partes pro outro lado de algum dos pontos. Você vai amarrar e dar um nó. É imprescindível que você faça esse amarrado, essa amarração, porque senão essa peça pode desmanchar, tá ok? Então, nesse tipo de fio, não dá para apenas esconder o fio, que ele pode soltar. Você ainda pode pôr um pinguinho de cola, se preferir, mas cuidado, cola é bem complicado, você pode manchar a peça. Usa cola universal, que é incolor, para colocar um pinguinho aqui se você desejar. No fio Encanto, a gente vai ter que usar um pinguinho de cola, porque ele é um fio que desliza muito. Então, a gente vai precisar usar. Nesse aqui, dando um nozinho bem direitinho, não é necessário. Então, eu vou continuar aqui, que ainda faltam algumas carreiras, para finalizarmos e passarmos para a parte do fio Encanto. Então, é assim que a peça vai ficando, ó. Vocês podem notar que a boca ainda tá bem aberta. E é assim mesmo, tá? É o fio Encanto que vai fazer a boca dessa bolsa fechar um pouco. Então, eu cheguei aqui ao final da última carreira, que é a carreira de pontos baixos, sem aumento nenhum. Vou cortar aqui com uma sobrinha para fazer a finalização. Notem que eu ainda não fechei aqui a carreira, ó. Então, eu vou tirar tudo aqui, ó, estou com o último ponto ainda na agulha. Vou tirar todo esse fio que eu cortei para fora. E lá onde eu ia fazer o ponto baixíssimo, eu vou levar esse fio para trás. Voltando aqui no mesmo lugar onde ele está saindo da peça. Então, eu trago ele aqui também. Isso aqui é o acabamento contínuo. Apesar de no fio de pelinho nem ser muito necessário, eu faço também, tá? Se você tiver dúvida, assista aí outros vídeos que tenho no canal, onde eu ensino a fazer esse acabamento, porque no fio de pelinho não dá para mostrar muito bem, né? Então, eu dou o acabamento aqui, faço aquela mesma coisa que eu ensinei a fazer no início, divido aqui o fio ao meio, para poder prendê-lo e fazer o acabamento sem que esse fio se solte depois, tá? Então, eu vou aqui passar ele dentro de um dos pontos, aqui somente a metade do fio, e amarrar e cortar. Prontinho, agora nós vamos passar então para a parte do fio Encanto, que nós vamos começar a fazer as diminuições para que a boca da bolsa feche. Então, a cor do Encanto que eu vou usar para combinar com o cru de pelinho é o 76,50, eu coloquei na descrição dos itens aí para você. Cuidado na hora de comprar o fio Encanto, que existe o Encanto Slim, que é um fio mais fino, e o Encanto tradicional, que é esse aqui que eu vou usar. A gente gasta bem pouquinho dele, eu vou deixar na descrição também dos materiais, quanto de fio eu vou usar. Para fazer aqui já o acabamento da ponta do início, a gente vai começar com a peça. Aqui agora eu vou usar uma agulha mais fina, eu vou usar 4,5, porque a minha agulha 4 não está aqui, mas você pode usar aí a agulha 4, tá? É a mais indicada. Então, ó, eu vou começar, tá vendo que eu tô deixando uma ponta bem generosa aqui do fio Encanto. Eu vou começar em qualquer parte do trabalho, entrando, pegando as duas alcinhas aqui normalmente. Vou trazer o fio, dar uma correntinha e começar aqui com pontos baixos. Nesses primeiros pontinhos aqui, eu vou trabalhar pegando essas duas alcinhas, tá? A ponta do início do trabalho, do início do fio, e o fio que vai para o novelo. Como são pouquinhos pontos e já misturado aqui com o fio de pelinho, essa parte aqui onde a gente vai deixar dois fios,
não vai aparecer, não vai dar muita diferença no trabalho não. Eu já faço assim para já dar o acabamento logo de início lá na pontinha. Essa pontinha aqui que sobrar, um pedacinho de nada, depois você esconde ela e põe a colinha conforme eu vou ensinar no final. Então, essa primeira carreira do fio encanto, você vai fazer ela todinha em pontos baixos, sem fazer nenhuma diminuição, tá ok? Só uma observação, o fio encanto dá para tirar pelo meio também, tirando o cone, igualzinho eu tirei do fio de pelinho. Mas como a gente vai gastar muito pouco e eu não quero que esse fio fique embolando e sem estrutura, eu tirei por fora mesmo, tá? Porque daí o que sobrar ele vai ficar no novelo certinho. Eu cheguei aqui ao final da primeira carreira, sem diminuições nenhuma. A partir daqui, eu vou utilizar o marcadorzinho, porque nesse caso aqui, nós vamos trabalhar as carreiras em espiral, tá? Então, eu vou trocar também a minha agulha, que eu tô achando que essa 4,5 tá muito grossa. Na peça piloto, que é a peça preta, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês, eu usei a agulha 4, mas pode ser a 3,5 também, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, no primeiro e no último ponto, sem fazer ponto baixíssimo nem nada, eu já vou passar para fazer o próximo ponto em cima lá do primeiro, tá? Então, a partir daqui eu já começo a contar. Vou pôr o marcador aqui, ó, antes desse pontinho aqui. Então, aqui agora eu vou contar 5 pontos e vou fazer uma diminuição. Então, eu fiz aqui 3, 4, 5. 5 pontos. A diminuição que nós vamos fazer é a diminuição tradicional de amigurumi mesmo. Você pega somente a laçadinha do ponto da frente, ó, e a laçadinha da frente do ponto. Já laça, já pega a outra laçadinha também do ponto seguinte. Então, você fica com as duas laçadinhas da frente do ponto na agulha e faz o ponto baixo normalmente nelas. E daí você já pula lá pro outro ponto onde tem as duas laçadinhas para você pegar. Isso é a diminuição, né? Então, eu fiz uma diminuição, agora novamente 5 pontos e uma diminuição. Então, aqui já fiz um ponto, 2, 3, 4, 5. Então, prontinho. Em todas as carreiras agora, você vai seguir essa sequência, 5 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição. Em todas as carreiras agora, você vai seguir essa sequência de 5 pontos e uma diminuição. Na verdade, não em todas, até o momento que você achar que a boca já se fechou no tamanho que você quer. Depois que ela já estiver no tamanho que você quiser, você faz aí mais umas 2 carreiras para finalizar sem diminuir nada, tá ok? Continua em espiral mesmo, então o marcadorzinho é só para você ter orientação, onde você está finalizando uma carreira e começando outra, tá ok? Na peça piloto, que é a bolsa preta, eu coloquei 8 carreiras no total, tá? Nessa daqui eu vou fazendo também, avaliando, eu falo para vocês quantas carreiras de diminuição e quantas eu vou fazer sem diminuir. Cheguei aqui então ao final, ó, eu fiz 8 carreiras da mesma forma. Eu fiz a primeira carreira, né, sem aumento, conforme eu expliquei para vocês. A partir da segunda eu comecei a fazer diminuições, eu fiz 3 carreiras de diminuições. E depois eu fiz mais 4 carreiras sem diminuir. Agora eu vou fazer aqui com vocês o acabamento, então eu vou cortar aqui com uma sobra. Olha que sobrou bastante fio, então dá para fazer ainda outra bolsa. Do fio de pelinho também sobrou bastante, mas aí no caso você vai precisar de mais um para fazer outra bolsa. Então esse restante aqui também vai dar para fazer, completar outra bolsa.
Essa bolsa aqui eu fiz um pouquinho menor do que a peça piloto. A única diferença é que eu parei de aumentar na carreira 8, onde tinha um intervalo de 6 pontos entre os aumentos, tá? Na peça piloto, que é a peça preta, eu fiz até a 10ª carreira, conforme eu falei com vocês, tá? Essa aqui eu parei de aumentar na 8ª e fiz até a 12ª com pontos altos e a 13ª aquela carreirinha de ponto baixo sem aumento também, tá? Então vamos aqui agora fazer o acabamento. Aqui tá o fio Encanto com o último pontinho ainda, eu apenas cortei o fio, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse fio todo pra fora, ó. E vou fazer o mesmo acabamentinho que eu fiz lá embaixo. Porém que, nesse local aqui, ó, eu vou até usar a agulha de tapeçaria. Eu não vou introduzir a agulha logo nessa correntinha mais próxima. Eu vou inserir na da frente, tá? Porque se eu inserir aqui, vai dar um degrau. Então, eu vou inserir na da frente, ó. Como se eu estivesse fazendo uma por cima dessa aqui de baixo. Então, inseri na correntinha da frente e volto nesse mesmo local onde está saindo. Eu já entro até na laçadinha que tem aqui atrás do ponto. Então, pronto, ó. Fica aqui um efeito contínuo, né, das correntinhas em cima. Aqui atrás, eu vou fazer um nozinho conforme eu expliquei no fio de pelinho. Então, eu vou enfiar esse fio numa das perninhas mais próximas aqui e dar um nozinho, tá? Pode fazer isso mais de uma vez, pode fazer no outro ponto também próximo, tá? E fazer mais um nozinho. Como eu falei, esse fio aqui, ele é muito escorregadio, ele desliza. Então, esse nozinho, ele vai desfazer. Então, depois de fazer o nozinho, você vai esconder esse fio um pouquinho aqui pra frente e vai usar a colinha, tá? Cuidado para não fazer um nozinho que deixe muito relevo aqui, que fique feio. E regule também esse comprimento aqui do ponto da laçadinha que a gente deu em cima, para não ficar diferente dos outros. Então, se ele ficar diferente, vai lá e dá uma apertadinha nele também, tá? Então, aqui agora eu já estou escondendo ele. Tô só dando mais uma apertada, que tinha ficado frouxo. Vou caminhar com ele aqui por dentro aqui de alguns pontinhos. Tá? De preferência, leve ele um pouquinho para baixo, né? Para a colinha ficar mais para baixo. Então, eu cheguei aqui aonde eu quero colocar a cola. Eu vou vir com a cola, eu tô usando essa aqui da Círculo, que é uma cola universal. E vou abrir aqui um pouquinho, tá vendo que o fiozinho ele tá lá dentro dos pontos do trabalho. Então, eu estiquei ele aqui um pouquinho, vou pôr um pinguinho de cola. Essa cola aqui, ela é transparentinha. Então, eu pus lá o pinguinho de cola. Não deixo o tubinho de cola aberto, porque ela entope a ponta. Vou dar uma puxadinha, porque para esse fio entrar um pouquinho de novo. E corto aqui bem rentezinho. Então, eu puxo para o fio entrar um pouquinho de novo lá para dentro. E levar a colinha junto com ele, tá? Esse fio aqui não adianta queimar, tá? Porque ele não derrete, ele é de viscose. Então, tá pronto, ó. A bolsinha, se você não encher ela muito de objetos, ela vai ficar assim, compridinha. E se você deixar ela mais cheinha de coisas, ela vai ficar mais gordinha assim, tá? Eu vou usar essa alça aqui, que é uma alça de corda, que já tem o mosquetão em argolinha. Eu vou vir aqui na minha bolsa, vou posicionar onde eu quero a argola, onde eu quero a alça, né? Não coloque muito na ponta também, porque pode estragar o crochê, né? Os pontos. Então, eu vou colocar aqui mais pra dentro.
E assim que vai ficar. Fica bem bonitinha, bem charmosa. Aqui também você pode usar o fio Encanto na cor cru ou cor off-white, eu acho que é o nome da cor. Que vai combinar também bem com esse fio de pelinho nessa cor clara, tá? O fio preto, ele aparece bem menos aqui, o outro fio que é o barbante, que é misturado aqui no pelinho, tá? Então fica menos visível. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as peças de vocês. Marquem aí na hashtag YT Natália Salgado para que eu possa ver também as peças e republicar lá no Instagram. Depois da bolsa terminada também, pode ser antes de colocar essa alça, você coloque aqui o botão imantado, tá? Se você for forrar, você vai colocar ele no forro. Caso não, você posicione ele aqui direitinho e costure. Esse aqui é o de costura. Eu aconselho sempre a forrar, tá? Outra coisa também é que na hora de costurar o botão imantado, você deve usar uma linha mais reforçada. Pode ser aquela linha de pipa ou também pode ser linha de pesponto. A linha de pesponto vai ser mais fácil achar uma cor bem semelhante aqui, tá? Do que a linha de pipa, para ficar bem discreto a costura aqui desse botão. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei aí no início, dá o seu gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro aí já das próximas aulas, tá ok? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.